Daniela Lima, jornalista e apresentadora do portal UOL, vai entrevistar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje às 11 horas. Parabéns a Dani aí pelo trabalho prestigiado. Vamos falar do caso Leonardo Stoppa, que falamos ontem à noite. E vamos trazer o Reinaldão Azevedo falando sobre Bolsonaro conformado com expulsão do Exército. Vamos ver juntos. E o Marinho está dizendo que o Bolsonaro já estaria conformado em perder a patente, né, em ser expulso aí formalmente agora. Ele se livrou de uma expulsão lá atrás, né, que na prática foi expulsão, mas fizeram de conta que não, né, mas ele já estaria conformado. O que a gente tem aí? O senador Rogério Marinho afirmou hoje que o Jair Bolsonaro encara com tranquilidade o processo que pode levar à perda de sua patente militar. A declaração foi dada após essa visita ao ex-presidente que a gente já citou. De acordo com o senador, Bolsonaro não tem tratado o tema como prioridade, vê o caso como parte de um conjunto mais amplo de medidas que, na avaliação de seu entorno político, seriam injustiças cometidas contra ele. Rogério Marinho classificou o processo como uma questão lateral diante do cenário político e jurídico que envolve Bolsonaro e diz que o ex-presidente mantém serenidade em relação ao desfecho. Olha aqui, eu acho muito difícil. O Ministério Público Militar lembra que ele disse que só deixaria a presidência morto ou com a vitória, chefiou uma organização para alcançar objetivos inconstitucionais, isso aspas, agrediu o respeito à dignidade da pessoa humana por tentar levar o país a um, aspas, novo período de exceção democrática. Além disso, para os procuradores militares, o ex-presidente atentou contra o cumprimento das leis ao conchavar com outras autoridades para descumprir a Constituição. Eu acho que não tem jeito, né? Vamos ver, vão julgar caso a caso. Agora, deixa eu lembrar o seguinte também, né? Vocês sabem que esses militares, quando expulsos, suas mulheres, por exemplo, são consideradas viúvas fictas. Eu já expliquei o que isso quer dizer aqui, vale bem uma vez. Viúvas fictícias, viúvas de militares vivos, eles são expulsos, mas o soldo continua a ser pago à família. A tese a família não tem nada com isso. Agora, eu lembro que isso é um privilégio que poucos têm, né? Não é mesmo? Poucos têm. Né? Então, assim, é uma desonra, mas a graninha vai continuar a cair na conta, né? A graninha vai continuar caindo na conta. O Bolsonaro tem mais que ser humilhado, né, gente? O Bolsonaro tem mais que passar por isso. E me causa espécie, né? A entrevista da ex-mulher do Stoppa lá no Meteoro Brasil tá bombando hoje. Um cara que tinha 500 mil de inscritos no YouTube anuncia que vai para a marcha do Nicolas Ferreira, diz que está afastado da própria filha há 1 ano, e depois diz que está tendo uma conspiração dos identitários. Não está tendo uma conspiração de nenhum identitário. Ontem, durante 1h30 praticamente, a Jennifer, que é a ex do Stoppa, me apresentou, e apresentou para o Panchorra, e apresentou para o Adriano Felipe, provas. As advogadas mostraram provas de que ele factualmente mente na internet. Que é o que essa gente bolsonarista faz. E um infiltrado dentro da esquerda não é muito diferente disso. Nós tivemos um infiltrado que mentia descaradamente e fazia isso aqui, gente. A gente não vai parar de falar desse assunto. A gente não vai parar de falar desse assunto porque hoje, inclusive, parece que vai ter mais uma live lá no Mídia Livre, que é o canal da Edna Teixeira, que é a advogada da Jennifer Lamurier. Vamos ver aqui o que eles falaram ontem. Muito pior ainda. Bruno, ou seja, é tudo friamente calculado, né? Bruno, é tudo friamente calculado. O dolo tá aí. Importante a gente mostrar, tá? A Bruna me mandou a troca de mensagens completas. Pode. É pra ficar registrado, tá, gente? A gente não tá aqui inventando, eu não tô brincando aqui, tá? Eu tenho carreira, eu tenho trajetória, sabe? Eu não sou feito de bobo. A gente tá aqui, ó. As mensagens completas, ó. Senhor Leonardo Stoppa, a Bruna manda para ele: bom dia, Feliz Natal. Eu estava aqui pensando, como você vai viajar amanhã e passará por Belo Horizonte, penso que você poderia aproveitar para ver a Luísa e falar com ela.
Sabe, eu li mensagem atrás do mensagem do Estopa dizendo que não via a filha há 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, eu perdi a conta. Eu imagino que isso me faça muito bem a ela. Se você quiser, eu posso falar com a Jennifer, essa convivência é importante. Leonardo Estopa responde: obrigado, Bruna, Feliz Natal. Boa tarde. Depois das férias eu vou visitar ela na escola e explico o que está acontecendo. Enquanto a Jennifer estiver magoada, não adianta eu forçar a barra para conviver com a Luísa. Quando a mágoa passar, eu me reaproximarei. Ela não está magoada, responde a Bruna. Pelo contrário, ela ficou feliz com a sua presença na formatura e nas atividades. Inclusive, eu já havia explicado, ela concordou que você ficasse com a Luísa. Só não deu certo porque apareceu uma viagem para Gramado e os 15 dias seguidos. Contudo, já que você irá passar bastante tempo fora, é importante você visitá-la e conversar com ela. Então, amanhã você passa por Belo Horizonte, seria uma boa oportunidade. Quando ela está magoada, ela não fala que está magoada. Já começa a supor. Ela começa a jogar com essa história que a Luísa está com medo de vir à minha casa. Da última vez foi quando eu postei foto com minha ex-namorada. Na semana seguinte, ela protocolou um laudo no qual Luísa falou que vovó batia nela. Luísa, no meio disso tudo, sofre um trabalho nefasto de implante de falsas memórias. Nossa. Então, poupar a Luísa é minha prioridade, mas eu te agradeço muito, obrigado mesmo. Aí a doutora Bruna responde: eu respeito a sua posição, mas ela está deixando você ter contato com a Luísa e não está se opondo às visitas. Você decidiu sozinho que irá se afastar e culpar a Jennifer por uma decisão sua. Não é justo com a própria Luísa, porque não há oposição quanto ao contato de vocês. Você está poupando a sua filha de ter contato com você porque você quer, e acabo ficando com a impressão que ainda irá alegar alienação parental, que foi exatamente o que aconteceu. Não é impressão. Acertou. Eu espero que um dia vocês dois consigam ficar em paz, que 2025 seja um ano de construção de um caminho pacífico e harmonioso para vocês. Por que eu estou mostrando esse trecho? Por que eu estou mostrando esse trecho? Por que é importante a gente falar sobre isso? Que é uma coisa que eu falei com a doutora Edna antes da gente aceitar essa live. Eu não estou aqui fazendo o programa do Ratinho. Isso aqui não é sensacionalismo. Só que é o seguinte, isso foi mostrado a parte das coisas. Agora a gente está mostrando as conversas inteiras. Ele está mentindo. E tem que responder por isso, gente. Segue lá, desculpa, gente. Ô Pedro, só para falar sobre alienação parental, foi a primeira coisa que ele alegou no processo de guarda. Ele já tinha alegado alienação parental, por isso meu medo de sair da cidade, por isso eu passei por toda essa situação sem pedir ajuda para eu sair de lá, por conta dessa situação. Tudo eu precisava de ter um respaldo legal para eu conseguir me mover, né, com tranquilidade, que eu não ia perder a minha filha por um vacilo meu. Então, essa ideia de falsas memórias, ela é a base da lei da alienação parental. Então, é desqualificar a mãe, desqualificar a mulher, colocar a mulher como agressiva, ciumenta, louca. Isso está na base da lei. Por isso que ela tem que ser retirada. A mulher é louca, a mulher é ciumenta, a mulher nunca é normal. E essa falsa memória. Então, a mulher que cria na criança a violência, o que aconteceu, o que a criança viveu e narrou, e até mesmo as provas, porque a gente tem outros casos de crianças que foram abusadas, com laudos médicos ali comprovando o abuso sexual, e de outros casos, tá, gente? Não é o caso da Luísa. Comprovando esses outros casos ali, e o agressor fala que é falsas memórias e que a mulher que está inventando e manipulando aquelas situações e que os médicos são comprados. No meu caso, eu vou explicar para vocês aqui, em resumo, o porquê que eu não tive tanta tranquilidade em enviar a Luísa para uma terra tão longe, né, assim, daqui de Minas Gerais, lá para a família da ex, né? Da namorada, da esposa, não sei. Por que eu fiquei com essa falta de tranquilidade? Durante o período em que a Luísa estava tendo visitas na casa dele, a Luísa voltava com alguns relatos, mas não só com relatos, mas com comportamentos bem diferentes de uma criança de 5 anos. Ela tinha 5 anos. E esses comportamentos, ela não me contava, ela não dividia comigo, mas ela dividia na escola, com os professores, o diretor, e na terapia que ela fazia. Essa terapia que é tão atacada por ele nas redes sociais,
A terapeuta, ele também ameaça, falando que vai processar, que, né, Ele fazendo atacou toda a terapeuta da Atacou, menina? chama Atacar a terapia da saúde mental de uma criança é um absurdo, tá? É um absurdo completo. Essa entrevista precisa ser repercutida, tá, gente? Mandem nas redes sociais, manda essa live nas redes sociais ou a entrevista direto lá no Meteoro. A Luísa faz terapia ocupacional, que é uma conversa, né? Terapia ocupacional trabalha com danos, depois que os danos acontecem, físicos, para a pessoa aprender a se mobilizar e tudo mais, e danos psicológicos, danos da fala, enfim, a terapia, ela desenvolve vários lados. Então, ela identifica o que aquela pessoa precisa e ali ela trabalha com aquela pessoa. No caso da Luísa, eram danos psicológicos. A Luísa começou a enlouquecer, literalmente enlouquecer. Ela era apresentada, primeiramente, faziam-se com ela, pegavam ela e faziam uma viagem, 4 horas para ir, 4 horas para voltar, em apenas um final de semana. Depois, que foi relatado, tá? Isso daqui tudo foi relatado. Ele fazia gincana com a Luísa para ver quem não ia dormir. Então, a criança era privada do sono e ficava dando energético para a criança. Ele deu energético? Energético para a criança ficar sem dormir. Criança sem dormir é igual enlouquecer. Outro ponto. Ele, junto com a atual esposa, que seria, no caso, a madrasta da Luísa, passavam para a Luísa. Isso você pode colocar um print aí, porque ela assume em uma postagem dela. Passava para a Luísa jogos de terror e filmes de terror. Acabei de ver, peraí. E não é um filme simples. São filmes como It, a Coisa, de um palhaço que puxa a pessoa pro bueiro, estrangula. E não passou só para a Luísa, não, tá? Passou para uma amiguinha da Luísa junto a esse filme. Então, a Luísa... É no blog da namorada, né? Não é o blog, não. Isso a gente vai... Não é a página, não. É um outro, que é o Instagram mesmo. E aí, ela até fala, né, de terror. Ela usa a palavra terror ali de propósito. Eles não têm vergonha nenhuma em assumir que uma criança de 5 anos era exposta a histórias de terror. E eram histórias de terror. É isso mesmo, tá no Instagram aqui, ó. Tem o print salvo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Lembrando, tá? Eu sou jornalista que cobre videogames e tecnologia. Tem classificação etária. Você não pode mostrar. Não. Qualquer coisa. E a Luísa, ela estava confundindo a realidade com os filmes, com os jogos, estava com medo de dormir. Eu tive que levar ela no médico, dar floral para ela. Ela foi fazendo a terapia. Foi um trabalho longo. Luísa fazia 6 anos e tinha pedido uma festinha da Elsa. Aceitamos a missão. Tivemos medo de dar tudo errado ou que a mãe dela, de repente, não deixasse mais ela vir para a festinha. Para nossa surpresa, deu tudo certo. De lá para cá, já passou 1 ano e mais de 10 meses e não vemos a nossa pequena. A vida não é justa e nem por isso derramamos muitas lágrimas, mas sabe, ninguém poderá tirar de nós as belas memórias, as brincadeiras, as historinhas na hora de dormir, os joguinhos de terror, ninguém. Exatamente. E também histórias aterrorizando a cabeça da criança. Então, ela se colocava como uma bruxa, porque ela já assumiu nas redes sociais, né, há um tempo atrás, que ela é literalmente bruxa, com tatuagem aqui nas mãos, né, o símbolo. E aí... Isso em si eu não vejo problema, tá, gente? Mas a questão de filmes de terror e energético para criança é macabro isso aí. Isso é macabro. E ela assumiu, né, isso e ficava brincando para a Luísa, brincando de aterrorizar criancinha. Né? Eles são bons em aterrorizar criancinhas. Que estava fazendo feitiço, aí punha uma roupinha dela dentro de um caldeirão, para ficar assustando. Então a Luísa chegava, mamãe, a Alana é muito forte, mamãe, a gente tem que ver como que a gente vai combater. Vamos pingar superchat, gente. E fazendo a cabeça da criança, porque uma coisa é falar isso para um adulto, o adulto vai rir e vai falar, tá bom. Agora, se você fala isso para uma criança, que os filmes que ela assiste, os desenhos, e começa a misturar na cabeça dela situações reais com ficção, ainda mais ficção, assim, de coisas muito pesadas, né? Assassinato, morte, bruxaria, são coisas para aterrorizar a criança mesmo. E a Luísa teve vários danos. E esses danos na escola nervosa,
chorar muito, ela estava o tempo inteiro irritadíssima, não comia direito, não queria dormir para ela era um grande problema, ela ficava vendo os personagens, né, nas coisas, foi uma luta para conseguir tirar dela. Então, a terapia ocupacional identifica o problema depois que ele é causado e trabalha com ferramentas para a criança aprender a lidar com aquele emocional. Então, eles começaram a dar ferramentas para ela sobreviver nesse meio. E aí, ele trata a terapia ocupacional, que depois que deu o laudo dessas situações, trata a terapia ocupacional como laudo falso. Eu encomendei esse laudo. E eles não podem fazer um laudo falso, né? Claro. Está dentro de uma instituição, não é um profissional só que está respondendo, é uma instituição inteira. Então, a nossa preocupação Exatamente, Lucão, da Luísa ir para lá e passar as férias num lugar porque eu sei que a família dele não iria ficar aterrorizando a cabeça da Luísa, mas num lugar que eu não conheço, que tem outras pessoas da família dessa outra pessoa, ela iria ficar, talvez, ou se juntar com outros adultos que acham engraçado aterrorizar a cabeça de criança, fazer medo em criancinha. Falar uma coisa só, um bastidor, a Bruna mandou os diálogos e teria mandado um vídeo para vocês verem como é que ele sustenta o que ele fala. Ele tirou o vídeo do ar. A gente acabou de descobrir isso agora. Então, gente, essa é a história. Não sei se vocês querem abordar mais algum ponto, doutora Bruna, Edna, Jennifer. Ele tirou todos os vídeos do ar do canal dele. Vai ter uma terceira live, né, também, no Mídia Livre, né? Não, o que eu gostaria de falar é que nós, eu e Jennifer, resolvemos criar um canal Quebrando o Silêncio, que passa todas as quintas-feiras às 19 horas no Mídia Livre, exatamente... É uma live, né? Uma live. Exatamente porque a Jennifer não pensa só nela. E a nossa ideia é ouvir outras mulheres que estão passando por esses mesmos problemas e que muitas vezes não tem uma rede de proteção como ela tem. Porque você vê que ela tem mulheres empoderadas, tem a Márcia Tiburi, tem a TIR, tem outras pessoas, da Bruna Morato, que está aqui, a doutora Thalita Camargo, uma excelente advogada que hoje não pôde estar aqui, que está dando esse reforço para ela. Ela falou para mim, Edna, olha, eu me sinto protegida no meio de vocês, então vamos fazer, e ela é muito criativa, ela tem muito talento, então nós resolvemos dar essa oportunidade para as mulheres, por isso eu peço que quem esteja assistindo aqui a live, e saiba de alguém que está passando por esse mesmo problema, ou que a própria mulher vítima de violência esteja passando por esse problema, nos procure, vá lá no canal Mídia Livre, toda quinta-feira às 19 horas, estamos lá, eu, doutora Bruna, doutora Thalita e Jennifer, com os ouvidos, com os olhos e com o coração aberto para ouvir essas mulheres. É só pedir lá no chat, olha, eu estou com um problema igual esse, vocês podem me ajudar? Que aí nós vamos ouvir, vamos contactar. Obrigada, gente. E a gente que agradece, Jennifer, Bruna, não sei se vocês querem dar uma palavrinha final antes de encerrar a participação de vocês. Quer falar, Jennifer? Quer falar, Bruna? Vai lá. Só desmuta. Acho que agora foi. Tá mudo ainda. Agora foi. Voltei. Pronto. Queria agradecer a participação da Jennifer nesse programa que eu acho que visa reconstituir a realidade, agradecer ao Pedro pela oportunidade mais uma vez, agradecer a todos aqui que estão comentando o tema, falando do tema e dando a oportunidade da Jennifer se defender desse ataque brutal. A gente tem que lembrar, são mais de 500 mil de pessoas que ele tinha neste canal específico, que foram expostas a uma realidade que nunca existiu, então, na verdade, foram expostas a essa história que ele contou. Isso já vinha sendo trabalhado em outro canal, cuja repercussão é muito maior, eu não vou falar aqui o nome do canal, para não gerar uma repercussão negativa, porque agora, esse outro canal, que a gente está tentando fazer essa vinculação para prejudicar o canal, e Deus me livre, assim, meu objetivo não é esse de maneira nenhuma, então nem quero tratar desse ponto, e trabalhar também o último aspecto de que não só a Jennifer sofre perseguição, mas todas as pessoas que têm tentado auxiliar a Jennifer, todas as pessoas que têm tentado
dar apoio para a Jennifer. Então, as pessoas que atuam em favor dela no processo acabam sendo processadas, acabam sendo atacadas. E aí eu vou dar mais uma prova a respeito disso, já que ele tirou alguns vídeos do ar, mas ele esquece que a gente consegue baixar esses vídeos. Então, não adianta, já estão lá, já estão gravados. Dar outro indício, mencionar outro indício bastante claro a respeito disso, né? Então, ele processou a Márcia Tiburi, ele processou os dois profissionais que atuaram no processo com laudos relatando a verdade, para dizer, olha, eu processo quem está favorável a Jennifer, e com relação a nós, ele tem uma página na internet, um portal na internet, em que ele fez um texto se colocando numa condição da voz mais expressiva da esquerda e dizendo que eu, a doutora Edna, a doutora Thalita, acabamos com a pessoa e a importância que ele tem para a esquerda, porque no meio disso também existe um narcisismo muito grande. Então, eu peço para que as pessoas tenham cuidado, que as pessoas tenham atenção e que vocês continuem lutando pela verdade, que continuem tentando mostrar as provas e a importância de que essas pessoas não sejam mais massa de manobra, porque é muito engraçado que ele colocava o bolsonarista como pessoas facilmente manipuláveis, como pessoas fracas, como pessoas que estavam sendo utilizadas para algo ruim, principalmente batendo na tecla da fake news. E ele acabou construindo a carreira dele em cima disso. Então, ele usou essas mesmas pessoas para massa de manobra, usou essas mesmas pessoas para implantar histórias ruins, para propagar mentira, para propagar mentiras políticas a respeito da esses dias eu vi um comentário dele que, assim, olha, enquanto a esquerda se preocupa com a picanha, a direita se preocupa com a família, porque a esquerda, nessa tentativa de revogar a lei de alienação parental, acabou com a família, sendo que foi a direita que, na verdade, também apoiou essa ideia. Então, ele está fazendo essas pessoas de massa de manobra, está ameaçando a todos, está processando a todos, está aterrorizando a Jennifer. Então, por favor, parem de atacar a Jennifer, parem de acreditar nessa loucura, porque assim vocês prejudicam não só uma pessoa e uma menor, porque ameaçar a Jennifer é ameaçar a criança também, e expor a criança a uma situação como essa, e ela é a maior prejudicada. Mas busquem fontes verdadeiras de informação. Acho que todo o trabalho foi feito para que as pessoas não façam uso político inadequado. Este é um portal que discute questões políticas, e essa questão, infelizmente, se tornou política. A partir do momento que você tem 500 mil de eleitores, a partir do momento que você usa esses eleitores como massa de manobra, tentando tirar de um movimento até então de esquerda para um movimento de direita, você está usando essas pessoas para manobrar compreensão jurídica sobre quem defende a família e quem não defende a família, como se a esquerda não defendesse, como se os progressistas não ligassem, e não é isso que eu vejo. Essa proteção que ele diz, a partir do momento que ele se coloca numa passeata e fala assim, eu estou na passeata do Nicolas, pela família, pelas crianças, pelos pais que foram afastados de seus filhos, ele está naquela passeata mentindo, ele está naquela passeata levando em verdade, está manipulando aquelas pessoas, está manipulando quem está na esquerda, quem está na direita. Então, quem continua assistindo este conflito familiar não entendeu. Esse conflito familiar só existiu na cabeça dele, para gerar pix em favor dele e para destruir a vida da pessoa que ele diz que quer proteger, que é a filha dele, porque é a filha dele que está exposta a essa situação, a filha dele que tem a mãe ameaçada, a filha dele que tem que lidar hoje com uma realidade de que aquele pai que ela acredita, aquele pai que ela viu de ideal, que ele põe um ideal de pai, não é real, que aquele pai está usando para pedir dinheiro, para explorar e para mentir. Então, isso eu acho frisar uma coisa... Pegando a tua fala, Bruna, só frisar uma coisa, eu vou passar a palavra para a Jennifer também encerrar a participação dela, mas sou totalmente solidário à luta da Jennifer e de todas as mulheres que sofrem esse tipo de violência, mas lembrar que a principal pessoa prejudicada nesse processo todo é uma menina de 6 anos, que não está aqui, não deveria ter sido exposta, e que não foi perguntado a ela se ela queria ser exposta dessa forma. E ela não tem discernimento também para ser exposta dessa forma. A palavra está com você, Jennifer. Eu queria falar bem rapidinho, é só 2 palavras, Jennifer. Eu fiquei indignada quando ele falou que não estava, ele estava fazendo da audiência, que fazia um ano, e chorando, que não podia ver a filha.
Então, eu fiz uma pequena consideração lá que eu nunca comento. Fui na live e fiz uma pequena consideração, dizendo para ele, aqui, olha, caríssimo Leonardo, aqui não é o lugar para você reivindicar a visita da sua filha. Você pediu suspensão do processo, suspensão das visitas no processo, então, nós, advogadas, pedimos a você que peticione nos autos, que você agora tem interesse de ver sua criança. Aí ele respondeu, doutora, vou lhe denunciar na comissão de ética da OAB, porque a senhora está violando o segredo processual. E também vou entrar com uma ação criminal contra a senhora por calúnia e difamação. Eu respondi, me mostra onde eu cometi calúnia e difamação e aponta onde eu quebrei o sigilo processual. E aí ele respondeu, vou lhe denunciar, vou entrar com processo contra a senhora. Era só. Gente, é gravíssimo o caso e é por isso que a gente não pode deixar de falar do caso, tá? Tem 351 pessoas aqui nos acompanhando. A gente não vai largar essa informação aqui. A gente vai continuar comentando sobre todos esses assuntos. Por isso é importante, virem membros do canal, contribuam. Eu recebi um texto aqui da Rádio Atitude Popular, que eu vou ler para vocês e vou encerrar meu editorial aqui com essas informações todas que a gente traz para vocês, inéditas, tá? Todos. O lançamento do Pacto contra o Feminicídio expõe uma contradição profunda da sociedade brasileira. Enquanto o país aplaude discursos de proteção às mulheres, preserva pactos masculinos que sustentam a violência. Enquanto Brasília assistia ao lançamento do Pacto Nacional contra o Feminicídio, algo maior do que uma cerimônia institucional estava sendo encenado. O gesto político carregava a biografia de um homem que atravessou o Brasil profundo antes de atravessar o poder, um nordestino que saiu da fome, do chão da fábrica e das violências estruturais para já na velhice tratar de romper uma das engrenagens sociais mais resistentes no país, o pacto masculino que naturaliza a violência contra as mulheres. O esforço político apresentado ali tenta inaugurar uma nova era nas relações entre homens e mulheres, não apenas com campanhas educativas, mas com uma mudança cultural que exige que os homens encarem a própria formação afetiva e social. Os discursos foram recebidos com emoção, houve lágrimas, aplausos e textos celebratórios. A cerimônia foi uma grande demonstração de boa vontade institucional, um gesto simbólico potente, mas que corre o risco de, ao amanhecer do dia seguinte, ainda não apresentar a profundidade de políticas concretas capazes de atravessar as estruturas onde o poder realmente se reproduz. Mas existe uma porta que permanece aberta enquanto os aplausos ecoam. Uma porta social, simbólica e afetiva, a porta que sempre encontra espaço para o homem que chama feminicida de herói. Algo familiar com estopa aqui? Que transforma a agressão em bravata e que constrói narrativas onde a violência vira desentendimento conjugal. A mesma porta que acolhe o homem que violentou a esposa e a filha, desde que ele seja útil, carismático, produtivo ou apenas integrante do pacto invisível que organiza a urbanidade masculina. Não existe lugar mais sujo e seguro do que a amizade entre dois homens. Sujo porque conhece bastidores, fragilidades e episódios que jamais atravessam o espaço público. Seguro porque funciona como escudo emocional e político, onde divergências ideológicas podem ser toleradas, mas a exposição moral raramente é permitida. Dentro desse pacto silencioso, a pergunta nunca é quem foi ferida. A pergunta passa a ser quem precisa ser protegido. Essa contradição não precisa de justificativa porque ela é estrutural. A sociabilidade masculina aprendeu a sobreviver ridicularizando aquilo que ameaça desmontá-la. Denúncia vira cancelamento, proteção vira fofoca, testemunho vira exagero, a linguagem é reorganizada para esvaziar o peso da violência e devolvê-la ao campo da subjetividade, como se a agressão fosse apenas um desencontro emocional entre adultos. O subterfúgio mais perigoso é a ideia de que a violência doméstica pertence a foro íntimo e pessoal. A velha tese de que dentro de casa ninguém deve interferir transforma o lar no espaço onde o Estado hesita e a sociedade recua. É ali que a amizade masculina opera como escudo silencioso, protegendo vínculos enquanto vidas femininas seguem expostas. Essa contradição atravessa inclusive aqueles que discursam contra as desigualdades estruturais. Ela aparece quando o mesmo empresário do jornalismo progressista, que sustenta redações com forte presença feminina, mantém laços de amizade com um analista que vocaliza discursos red pill, discursos que na prática normalizam a deslegitimação da experiência feminina diante da violência. Das redações e nos bastidores, muitas mulheres aprenderam a conviver com esse constrangimento. Algumas silenciam por sobrevivência profissional,
outras racionalizam o desconforto em nome de projetos políticos maiores. Existe sempre a exceção que legitima o pacto, oferecendo o álibi perfeito. Nada protege mais o machismo do que uma mulher autorizando a sua permanência. O pacto masculino não precisa de formalização, ele se alimenta da compreensão tácita de que homens podem divergir na política, na ideologia e na estratégia, mas existe uma fronteira onde a crítica e a proteção começa, essa fronteira é onde as denúncias se tornam incômodas, vítimas viram ruído e a amizade se converte em salvaguarda moral. O esforço institucional de romper esse pacto é monumental, ele exige mais do que políticas públicas, exige que homens desmontem a pedagogia afetiva que aprenderam desde a infância, a pedagogia que ensina que proteger amigo é mais urgente do que proteger a vítima e que preservar o vínculo masculino é mais importante do que enfrentar a violência que ele, muitas vezes, abriga. O pacto contra o feminicídio representa um avanço histórico e também um espelho incômodo. Ele revela que o Estado pode tentar romper o ciclo, mas a sociedade ainda se organiza para preservá-lo. Enquanto esse acordo subterrâneo continuar sendo tratado como lealdade e não como cumplicidade, o país seguirá celebrando discursos transformadores durante o dia e reproduzindo pactos silenciosos durante a noite. No Brasil ainda existem muitas portas fechadas para mulheres e muitas portas abertas para proteger homens uns dos outros. Eu assino embaixo desse texto. Parabéns à Rádio Atitude Popular. E é isso. Mais do que pronunciamento com discursos, o Pacto Nacional contra o Feminicídio deve servir como uma ordem do Brasil a todos os homens. É isso, Lucão. Aliás, Lucas, obrigado por ter fechado a nossa meta ontem. Precisamos da ajuda de vocês para manter esse espaço aqui. Por isso, caprichem nos superchats, caprichem nos membros. Esse é meu editorial de hoje. A gente não vai se calar sobre essa história. Entrevistamos a Jennifer e a gente vai poder seguir cobrindo esse caso com toda a repercussão e o respeito que ele merece, tá? A gente não pode esquecer disso aqui. A gente não pode esquecer disso aqui. Tá, eu tô falando todos os dias a respeito disso, porque a gente não pode esquecer disso aqui. Isso é notícia, isso não é fofoca. Se fosse fofoca, não tava representando tantas mulheres. Isso não estaria representando tantas mulheres. Tem mulheres que contam outras histórias de outros estopas nos comentários do Meteoro. Tem pessoas contando essas histórias aqui no canal. Então não me venham falar que isso é caso conjugal, que isso é particularidade. Isso é um absurdo, gente, esse caso ser escondido para debaixo do tapete. Não é cancelamento isso, é jornalismo. O jornalismo não pode ter medo de ir atrás dos assuntos que interessam. O jornalismo tem que combater as desigualdades, tem que combater o número de feminicídios, tem que combater o número de violências. O jornalismo tem que ter crítica a respeito do machismo estrutural que nós temos na sociedade. Vocês não contem com a minha cumplicidade de homem. Mas vocês não contem com isso. Mas não contem mesmo com isso. Aqui a gente vai proteger as mulheres. Aqui a gente vai proteger os oprimidos. Quem fala, exatamente, Lucas, quem fala que é pauta woke e identitária, na verdade está protegendo antigos pactos de opressão e não combatendo. Exato. Exato. Eu acho uma imbecilidade, gente, a gente importar pauta norte-americana. Não vou mentir para vocês, não. Mas a questão é o seguinte, se eu sou woke então com prazer. Quer me acusar de ser woke? Tô cagando. Pode falar que eu sou identitário. Mas eu não tô exagerando aqui. E para quem quer ouvir o outro lado da história, acho que o outro lado já falou bastante, né? Mentiu bastante, né? Mostrou print parcial bastante, né? Eu acho que já tá bom de mentira, né? Tem uma coisa que, assim, numa história, quando você tá noticiando uma chuva, você não para ouvir os dois lados. Você sai de casa para verificar se tá chovendo, né? Você sai de casa para ver se tá molhado. É isso que tem que ser feito na história do Leonardo Stoppa. Ele já foi ouvido. Mais de uma vez. Ele tem canal para isso. Agora, a questão são as provas que estão do outro lado. E aí, como é que fica isso? Cancelamento? Não, não é cancelamento isso. Em primeiro lugar é jornalismo, em segundo lugar é justiça. Justiça está sendo feita aqui. Não porque eu sou um juiz,
mas porque os fatos estão sendo apresentados. Então contem com isso. E a Sérgia mandou, obrigada por usar a sua voz por nós. Imagina, querida. Eu tô aqui à disposição, não faço, como diria muitas feministas, não faço mais do que a minha obrigação. Faltam 178, gente. Contribuam, a gente precisa muito do apoio de vocês para continuar fazendo esse trabalho. E eu não vou me calar sobre isso, tá? Mas eu não vou me calar mesmo sobre isso. Tem uma entrevista de 1h30 com muita informação aqui, que rende muito corte, que rende muitas informações. Então, não vou ficar quietinho, não. Não contem comigo para isso. Lucas mandou aqui, né? A pauta woke nem é estadunidense. Ela apenas surgiu porque é lá onde os grupos minoritários desenvolveram mais força primeiro. Verdade. Marcos Rodas, obrigado, querido, pela membresia. Falta apenas um membro, gente. Nossa meta. Obrigado, Vitória Pureza. Já fechou aqui. Tornou-se membro do canal. Acabou de ganhar um curso aqui de jornalismo. Mas é sobre isso, gente. É sobre isso. E eu não tô fazendo isso por Pix, não, tá? Antes que o Estopa me chamou de fofoqueiro, né? Mas eu não tô fazendo isso para roubar inscrito de ninguém. Tô muito bem com meus inscritos aqui. Eu tô fazendo isso porque isso é serviço público. Isso é informação, tá? Para vocês. Isso aqui não é sensacionalismo. Eu não tô no programa do Ratinho. Tomamos, inclusive, cuidado na entrevista com a Jennifer de não fazer com que ela se emocionasse, com que ela se desequilibrasse na entrevista. A gente tomou muito cuidado com isso. A gente não fez uma coisa assim de qualquer jeito. Então, trabalho sério, a gente está fazendo um trabalho sério aqui. A gente está fazendo um trabalho que faz a diferença. Não contem comigo para ficar em silêncio. E não contem também com o Miller, que publicou uma reportagem demolidora com um áudio indesculpável desse sujeito. Não contem com a gente pra gente ficar em silêncio, não. Não temos que ficar em silêncio. Então é muito importante que isso seja abordado. Vamos lá, meus queridos, faltando 178, esse é o editorial de hoje, trazendo esse excelente texto da rádio Atitude Popular, que eu subscrevo. Galena mandou, a opinião do Estopa não tem mais relevância. Ele conseguiu, daqui a pouco, nem a direita estúpida mais suporta mais ele. Eu também acho. Ontem tava um fiasco a live dele, né? Eu vou fazer análise política com esse BO nas costas. Boa sorte pra ele, sabe? Boa sorte mesmo, porque não sei nem o que dizer depois de uma entrevista dessas, meus caros. Então é muito importante isso. Existe colonialismo, né, Lucão? Na esquerda ainda, e tem uma galera que não se ligou disso ainda. Claro, as pessoas pretas não são ouvidas. Marcos Rodas mandou, o maior erro dele foi tentar usar a internet contra ela, manipulando informações. Claro, a verdade aparece, né, gente? Não é porque a gente vive na época da inteligência artificial que um cara consegue mentir o tempo inteiro, né? A gente consegue detectar mentira, a gente consegue detectar as informações. Antes que digam, tá? O áudio na reportagem do DCM é dele. O Miller apresentou outras provas fora da matéria. É do telefone dele. Ontem, aliás, na live que a gente estava fazendo com a ex-mulher dele, o número de celular era o mesmo. O número de celular é o mesmo. A realidade sempre acaba aparecendo, gente. A realidade sempre acaba aparecendo. É explícito o que aconteceu. É explícito. Todo mundo entendeu o que aconteceu. Todo mundo que se deteve um pouco na história entendeu o que aconteceu. Então, meus caros, é isso. As opressões, elas são estruturais. Obrigado, Vitória Pureza. Obrigado pela ajuda, gente. Vocês estão tornando aí o nosso trabalho possível, o nosso trabalho relevante, o nosso trabalho está repercutindo. Muito obrigado pela presença de todos vocês e por vocês serem importantes. Nelson Parisotto, foi bom estouro para ir para o outro lado. O outro lado são dos traidores. Pois é, né? Acho que o outro lado não vai topar ele não, viu? Muito queimado. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo
básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!